Pessoal, tudo na paz com vocês, espero que vocês estejam bem, estejam com saúde. Nesse vídeo aqui eu vou demonstrar um estudo para a Polícia Militar do Ceará. Um estudo como eu estudaria, beleza? Então vai ser bem simples, direto e objetivo, beleza? Tudo aquilo que você precisa saber. Eu faria desse jeito aqui meu estudo, certo? Então vamos lá. Não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo, www.abncurso.com, material completo para a Polícia Militar do Ceará, com videoaulas, isso mesmo. E começo de maio eu tô soltando aí, promessa aí para geral do curso, resolução de questões de raciocínio matemático e de outros tópicos de raciocínio lógico, explicadinho lá, explicando passo a passo como resolver, tá certo? Vou entrar de férias e aí vou aproveitar para dar esse upgrade aí, dar essa força a vocês também no curso. Tem muita dica boa aí que eu usei e costumo usar. Na PMRN eu fechei raciocínio lógico. E outros concursos aí eu tenho ido muito bem raciocínio lógico, matemática. Tem os bizus ali para probabilidade, tem os bizus para a questão desse. Só mostrar os tópicos aqui a você rapidinho. É tal verticalizado, né? Vamos lá. Então, tem os bizus para vocês aqui, ó. Dessa parte de matemática racional, né? Matemática racional, operações em conjuntos, raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos matriciais, estrutura lógica, né? Então aqui a gente entra um pouquinho. Eu achava e pensava que não, mas entra ainda uma parte daquela questão de preposições e etc, né? Eu pensava que não, mas entra ainda, certo? Deduções de novas informações. Tudo aqui eu tenho bizus para vocês para resolução. Vou fazer aí, aproveitar as férias para fazer deixar algumas dicas para vocês aí, tá certo? Vamos lá. Eu quero mostrar a prática aqui dessas três disciplinas agora, tá certo? Vou falar um pouquinho, vamos lá. Vamos supor que agora são 20 horas e 20 minutos, tá certo? Eu vou iniciar português 20 horas e 20 minutos até 9 horas e 20 minutos. Só tô dizendo teoria, não vou ficar uma hora aqui para não, beleza? Então eu comecei meu estudo agora. Português de 20 e 20 a 21 e 20, beleza? E aí eu tenho diversas opções de estudo de português. A primeira, eu posso optar por fazer questões nessa uma hora. Vou ganhar um bom aprendizado. Eu posso optar, se eu tô com muitas dificuldades assim em português, por uma leitura de um PDF sobre os tópicos, né, de português. Pode fazendo uma leitura geral de português. Pode começar da primeira página até a página, por exemplo, 152, né, e assim por diante. E aí você vem fazendo uma leitura de português antes de começar a fazer e estudar realmente por questões, até porque tem várias questões nos PDFs, seja no nosso cursinho ou seja do seu cursinho que você está usando. E aí tem várias questões que você vai respondendo, lendo o assunto e respondendo em seguida. Primeira forma, você pode estudar desse jeito, através de PDF, faz a leitura do tópico, vai ter questões na sequência sobre isso. E após bater o PDF, fica nas questões, ou seja, você já viu uma boa teoria, já leu bastante, aperfeiçoou a sua leitura, aperfeiçoou o seu conhecimento, e após ler o PDF você vai para as questões, certo? Primeira forma é essa. Segunda forma, através de questões. 15 questões, 20 questões em uma hora. Dá para fazer mais ou menos esse quantitativo. Eu sempre fazia mais ou menos esse quantitativo, de 15 a 20 questões dentro de uma hora, lendo bem, sendo bem completo em relação às questões, em relação aos comentários, beleza? Ou você tem a terceira opção também, que eu acho hoje muito bacana, que seria estudar através de resolução de questões. No nosso curso aqui, a gente tem o professor Lucas ensinando através só da resolução de questões. A forma mais fácil de aprender português também. E aí você pode aumentar a velocidade, por exemplo, né? Jogar em 2, 3. 3 é ficar muito doido, mas pelo menos em 2 dá. Porque aqui, ó, o vocábulo contém um dígrafo, né? Então, qual contém, ele vai explicar e o porquê do dígrafo. Então, assim é uma boa. Por exemplo, cheguei cansado do trabalho. Tô cansado do trabalho. Tô sem cabeça de fazer questões, jogo uma videoaula em 2x só de resolução de questões com foco total nela. Eu vou aprender bastante também, beleza? E você pode escolher o tópico, fonética, por exemplo, um tópico aqui que eu vou mostrar a vocês. Eu posso escolher aqui só sobre acentuação gráfica e só assistir sobre acentuação gráfica. Joguei em 2x, vai dar mais ou menos, por exemplo, 20 minutos. Depois eu posso vir fazer mais questões de acentuação gráfica
e embalar. Então você tem 3 formas de estudar. Quais são as 3 formas de estudar português? Primeira, estou iniciando leitura de PDF, fazendo as questões do PDF. Segunda, só fazendo questões da banca, de 15 a 20, lendo os erros. Terceira, vendo vídeos de resolução de questões 2x e depois fazendo questões do tópico também, belezinha? São 3 alternativas que eu trago para vocês. Bruno, qual é que dá mais resultado? Bem, o que eu diria a vocês é o seguinte, depende do seu nível, de como está seu nível. Você pode partir, as 2 últimas acho que dão mais resultado. Questões direto ou videoaula de resolução de questões e volta para as questões também. Então sempre alinhando com a prática, beleza? As 2 últimas. A primeira é mais para fixação, tá com muita dificuldade, 2 a 3 semaninhas na leitura, fazendo questões, leitura, fazendo questões, depois avança para só questões e videoaula de resolução de questões, beleza? Então essa é a minha dica para você fazer sua 1 hora de português. Como eu disse, são 3 opções: PDF, questões ou videoaula de resolução de questões com questões. Então você tem um leque aberto aqui para fazer e dependendo do seu nível, você pode escolher a opção, mas eu sempre indico: fez o PDF, para um pouquinho, 20 minutos, faz umas questões. Viu videoaulas, para um pouquinho, 20 minutos, faz questões. Sempre bota a prática em conjunto, certo? Então, ó, questões de crase, né? Não é uma banca difícil, galera. Eu não canso de falar. Eu vi muitas questões, essa banca não é difícil, não. Ah, acabou as questões dela, Bruno. IBFC, beleza? Dá pra seguir a IBFC, mas dá pra você estudar bem 443, 73 questões. Primeiro assunto, beleza? Tudo tranquilo para português. Então dei essas opções a vocês aí. Então beleza. Eu já botei raciocínio lógico, porque não tem frescura com a gente. Eu não vou só ensinar a estudar direito. Ah, direito é muito fácil. Eu pego o PDF, abro aqui e a gente lê. Então eu já botei outra tromba aqui que é raciocínio lógico. Bruno, mas tu botasse 4 disciplinas no conteúdo tal. Botei. Só que muita gente falou, pô, eu prefiro estudar 3, Bruno, porque eu fico muito cansado. Então eu botei o exemplo de 3, que é mais comum do que 4. Tá certo? Para dar o exemplo, hoje eu botei 3, que é mais comum do que 4, pelo que eu vi a galera falando. Então, raciocínio lógico. Novamente, vou vir aqui, vou olhar meus tópicos, o que eu tenho. Né? Tenho isso, tenho isso, tenho isso. Cuidado. Cuidado. Eu quero dar uma praticada no geral, Bruno. Eu quero, por exemplo, relações arbitrárias de objetos, deduções de informações e relações fornecidas, compreensão e análise lógica. Muita coisa aqui, muita coisa está girando em torno de um único tópico. Um único tópico que é isso aqui, ó. Muita coisa gira em torno disso aqui, ó. Apenas disso aqui. Depende muito da interpretação dos tópicos, né? Eu tenho que interpretar bem esses tópicos, certo? Mas a maioria das questões ela vem de raciocínio matemático, que aqui a gente tem 0 questões. Então eu posso vir para IBFC, que eu acho muito parecida. Eu vou encontrar com outras questões. 90 questões. Vamos ver. E é desse jeito. É desse jeito. 2 amigos investindo dinheiro junto em uma loja de roupas. Já investiram 3 mil, Maria 2 mil. Ao final o lucro foi 6 mil. O lucro deverá ser dividido de forma justa e racional. Uma receita de bolo. Um carro consumirá tantos litros. Em uma biblioteca 30 livros. 25 e 15. Ao se pesar 6 laranjas, custasse que elas possuem o mesmo peso que 3 maçãs. Então assim, vejam. Raciocínio matemático não é que eu tenha que saber cálculos, fórmulas. Eu preciso ter calma. Calma e tranquilidade para ter interpretação. Regra 3, o básico. Então vejam, são cálculos que não é tipo, eu tenho que ter uma fórmula na mão e tal. Não, são deduções através de informações do texto. Certo? Presta atenção, isso aqui é uma questão que vai cair na prova de você, a PMCE. Paulo fez uma visita técnica ao estabelecimento no dia 12 de abril, que foi numa quarta-feira. Então, nesse mesmo ano, ao retornar ao estabelecimento dia 18 de setembro, o dia da semana será, isso aqui estará na sua prova. É questão típica e eu vou ensinar vocês a fazer essa questão rapidinho. Coisa linda, coisa fofa. Coisa fofa, irmão. Coisa fofa, de verdade. Muito simples de fazer isso. Depois vocês vão estar fazendo todas as questões dessa. Vocês vão fechar o olho e fazer. Diga aí. Então, assim, são questões que eu quero dar
um pump em raciocínio lógico da PMCE, eu venho para raciocínio matemático, que a maioria do raciocínio matemático está atrelado a um tópico que não é porcentagem, não é conta, não é... É um raciocínio interpretativo, que exige muito da sua mente, do seu pensamento, né? Então esse tópico raciocínio, ele pega muita coisa, muita coisa, muita coisa. Outro tópico que eu considero importantíssimo, né, para nosso estudo é sequências lógicas de letras e figuras, problemas lógicos, certo? Então, assim, essa parte, ela é importante. Ela é importante, porque ela foi cobrada no último edital da PMCE, mesmo não tendo explicitamente fundamentos da lógica. Mas, aqui, ó, estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos, deduções de novas informações. Então, de todo jeito, na PMCE saiu uma questão sobre negação, né, de uma preposição. Mas a maioria vai vir em raciocínio matemático. E como faz para estudar raciocínio matemático? Como eu disse, aqui vocês vão ter muitas questões da EBFC. A maioria das questões vão vir nesse modelo. Claro, estude a parte de preposição também, que é importante, porque pode vir. A parte de conjuntos também é importantíssimo, né? Diagrama de conjuntos, importantíssimo, certo? Então, deixa eu ver se tem alguma de conjuntos aqui. Pronto, conjuntos aqui não é tão complexo, certo? E aí você tem opções também aqui. Primeira opção, como eu disse, é aqui a galera quebra mais cabeça, que seria um PDF com a resolução, com teoria e resolução de questões. E aqui você pega uma questão, por exemplo, cadê? Deixa eu ver. Um grupo de 4 pessoas em qual todas já tenham viajado para ao menos um destino da Europa ou da Ásia. Respondeu o questionário simples, a partir do qual gostou que 22 pessoas já tinham visitado a Ásia e tinham visitado a Europa. Certo, eu estou nessa questão aqui. Aí eu vou responder ela através do meu PDF. Aí eu tenho 4 pessoas, 22 Ásia, 30 Europa. 40, que é o meu total de pessoas, menos 22 da Ásia, 18. 40, meu total de pessoas, 30 da Europa, 10. 18 mais 10 é igual 28. E 28 menos 40, ou seja, a interseção, né? 12 pessoas viajaram para os dois continentes, certo? E aqui, através dessa resolução da questão, eu vou puxando para mim, interpretando e volto na questão. Então, primeiro eu tenho que saber o que? 40 pessoas são meu total, então total de pessoas 40. 22 Ásia, separando os números, as informações. Depois que eu estou com essas informações na mão, eu começo os cálculos. Depois que eu começo os cálculos, eu começo a entender o porquê eu estou chegando naquele percentual, aqueles números. Depois que eu entender porque eu cheguei àqueles números, todas as questões que vierem nesse modelo eu vou conseguir responder. Caderninho, caneta, se for pelo PDF, vai nesse modelinho de pegou a questão, respondeu. Tem várias questões aqui. Pegou a questão, respondeu. Viu a questão, tô errando. Repete a questão no caderno, escreve. Usa a mesma caneta, usa o seu caderno, escreve, repete que tu consegue responder. Primeira opção de estudo. Segunda opção, questões. E vai lendo os comentários e vendo a resolução, né? Anotando. Opção, ChatGPT, copia a questão, joga lá e pede para ele deixar o mais simples possível de você entender. Opção boa também, certo? Mas às vezes algumas coisas erradas. O problema é essa, né? O problema é esse. Aí a terceira opção seria também resolução de questões, né? Resolução de questões por videoaula. Por exemplo, nosso curso está com videoaula também de raciocínio lógico aqui. Como eu disse, a partir das minhas férias agora de maio, eu vou deixar com vocês a questão da resolução só de questões para a gente pegar. Aqui tem uma aula bem explicadinha de vários conteúdos, certo? Então, assim, raciocínio lógico também é uma opção videoaulas. 2x mais resolução de questões. Pô, por exemplo, conjuntos. Você consegue fácil achar muitos vídeos sobre conjuntos, né, no YouTube. Então é uma opção. Mas a opção bacana que eu acho também, uma das melhores opções, é a questão. Questão, caderno. Deixa eu mostrar aqui para vocês, certo? Mesmo tá estudando para PF, ó.
Ou seja, eu estou vendo a questão respondida e eu vou recopiar a questão. Recopiei a questão, vou entender o que eu estou fazendo. Porque eu estou botando 40, porque 40 são o total de pessoas. Então, quando eu cobrar um diagrama querendo saber a interseção, eu vou ter que botar meu total, somar, diminuir. Então, esse é o meu bizu principal para aprender raciocínio lógico, essa parte de conjuntos. Já o raciocínio analítico, como eu disse, o raciocínio matemático, vá respondendo questões, vá aprendendo as questões. Não existe nenhuma regra, teoria absoluta ou fórmula que vai definir como vai ser feito. Existe uma interpretação do que está sendo apresentado. A gente vai falar muito sobre isso aqui ainda. Então, são três opções também, duas opções, né, de estudo para raciocínio lógico e matemática. Qualquer dúvida, comenta aqui no vídeo, porque pode parecer confuso, mas é porque realmente é mais chato explicar esses assuntos para vocês. E a administração pública seria meu último conteúdo. Então, daqui para cá foi 1 hora, aqui é 9h20 da noite, daqui para cá 10h20 da noite, e aqui vai ser meu último time. Então, a administração pública, eu iria fazer uma leitura. E como é que se faz uma leitura? Então, eu tenho aqui, por exemplo, administração pública, vamos achar aqui, administração pública, noções de administração pública. Então, tem características básicas das organizações formais. É meu primeiro tópico, certo? Tá aqui, do 2 ao 9. Então, Bruno, PDF resumido danado, porque será que vou aprender tudo, bicho? Se tu quer sair, a gente poderia ter feito aqui do 2 ao 50. E eu falava minha vida, eu falava coisas sem sentido aqui para ganhar quantidade e pressionar pela quantidade e não pela agilidade. Então vejam. E aqui eu paro numa leitura bacana, né, numa leitura concentração máxima, eu foco no que eu tô lendo. Por exemplo, boto uma musiquinha aqui para tocar tipos de estrutura organizacional, estrutura funcional. Organiza a empresa com base em funções ou especializações como marketing, finanças e produção. Permite especialização eficiente em cada função. Pode haver dificuldade na comunicação e coordenação entre departamentos. Então, o que eu tenho da estrutura funcional? Lendo aqui. Ela é baseada em funções e especializações. Ou seja, eu estou vendo uma função que é baseada na especialização, como, por exemplo, uma área de finanças. Então, estrutura funcional baseada nas minhas especializações. Certo, beleza. Funcional especializações. Permite especialização e eficiência em cada função, ou seja, eu estou permitindo a especialização e eficiência, mas está focado em cada função. Então, finanças vai ser só especialista, só vai ter especialista naquilo, e isso aí vai permitir uma eficiência maior, porque eu estou com muitos especialistas naquilo, certo? Beleza. Então, já entendi que minha função, minha estrutura funcional, ela é baseada em funções e especializações, por exemplo, como finanças. Cada área, cada setor tem sua função, por exemplo, finanças vai ter sua especialização e por conta disso vai ser mais eficiente porque eu tenho muitas pessoas daquela função ali. E agora eu posso ter dificuldade na comunicação e coordenação. Então minha desvantagem é essa questão de comunicação e coordenação entre departamentos. Exatamente por quê? Porque eu estou lendo aqui e pelo que eu entendi do texto é por quê? Porque eu tenho pessoas especializadas nas suas áreas, dentro das suas áreas, ou seja, há uma comunicação, por exemplo, uma pessoa de finanças falando com uma pessoa de engenharia, né? Então, a comunicação é mais complicada do que uma pessoa de uma área geral. E a coordenação também entre departamentos pode ser mais complexa, porque cada um está dividido por sua função. Estrutura divisional. Divide a organização em divisões ou unidades autônomas. Cada uma é responsável por um produto ou um serviço ou um mercado específico. Então aqui eu já tenho unidades autônomas dentro da minha estrutura. Cada um é responsável por um produto, serviço ou mercado. Mas eu foco produto. Então eu posso ter uma divisão, por exemplo, só para café, né, no meu mercado. Só para leite. Então a minha desvantagem principal é que eu posso ter duplicação de recursos. Então veja, eu estou falando para mim mesmo, estou lendo, relendo, interpretando. E isso vai gerar o conhecimento a longo prazo. Então você vai lendo, por exemplo, vai lendo nessa pegada até dar 1 hora, vai lendo. Porra, tô cansado. Meia hora de leitura, deu uma cansada bacana já, Bruno. Tem como. Vamos fazer uma questãozinha para dar uma respirada. Aí tu vem. Né? Mais ou menos tá por aqui. Cadê? Estrutura organizacional.
É isso mesmo, é esse tópico. E aí, ó, já trouxe BFC e FUNES BFC. Vamos só dar uma olhadinha aqui rapidinho, sem BFC, só para ver quantas questões eu tenho. Se ela já cobrou alguma. Tenho duas questõezinhas, né? Duas questõezinhas. Para compreender a dinâmica da gestão empresarial, são imprescindíveis a estrutura organizacional, além da estrutura organizacional, valores específicos para a direção do negócio. Sobre esse conceito fundamental e correto. Então, tenho duas questõezinhas aqui, da FUNES, UNES. Então, se eu cansei lá, certo? Se eu cansei lá de ler em meia hora, eu venho fazer questões. Muitas questões são subjetivas, certo? Muitas questões são subjetivas. O conceito de mostra basicamente quem manda em quem, né? Em contrapartida, o conceito de relaciona o tamanho da equipe que cada chefe deve, ou seja, cadeia de comando, basicamente amplitude de controle. Faz tempo que eu estudei, mas eu lembro. Tem aqui no material, beleza, galera? É porque eu li só a primeira parte aqui, mas está bem completo. O conceito é baseado nas organizações militares antigas e apenas como principal unidade de comando, certo? Aqui vocês vão ver também logo abaixo, certo? O conceito é mais utilizado na atualidade e é baseado no conceito de... Já viram que a gente já pegou na nossa questão a resposta. Com a leitura muito curta, eu consegui matar uma questão. E fica aqui o exemplo de que o PDF do EBN não é um mero PDF, é só para revisão. Mas simplesmente eu consegui com isso aqui já matar uma questão. Refere-se ao tipo mais utilizado na atualidade e é baseado em conceito de quê? Especialização. Especializações. Beleza? Então é isso, galera. Para não ficar muito longo, tamo junto e valeu!